friozinho voltou, Friozinho né? voltou. Tá na época, né? Alguma vez você de casa já ouviu alguém dizer que estava assim com dores porque o tempo tinha mudado? Parece bobagem, né? Mas não. A queda da temperatura realmente provoca um processo natural no organismo e quando o tempo esfria, automaticamente o nosso corpo tenta manter o calor interno. E isso pode causar um desconforto muscular. A gente geralmente fica até mais tenso, né, Gui? Isso mesmo, Abi. E aí essa tensão ela pode ter motivos fisiológicos e comportamentais e afetar indivíduos de qualquer idade, viu? Só que acaba sendo entre os idosos que as queixas são mais comuns. Então aí fica aquela dúvida, né? O que fazer para amenizar essas dores nas articulações e passar pelo inverno com mais tranquilidade, mais qualidade de vida? Para a gente entender o assunto e conhecer alguns cuidados que podem ajudar a reduzir esse desconforto, a gente conversa agora com a reumatologista Marlise Simões. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer. Boa tarde. Prazer. Obrigada, Fica à vontade, viu? Para a gente conversar com o pessoal de casa, porque tem gente que tem problemas crônicos e relata dores o ano inteiro, mas chega nessa época do ano, principalmente as semanas mais geladas, né, doutora? Sente um pouquinho mais, né? É mais comum isso, e a gente falou ali, acontece com todo mundo, todas as idades, você pode sentir um desconforto diferente nesse período? Todo mundo vai sentir uma diferença com a queda da temperatura. É um processo natural do organismo, né? A gente fica mais tenso, né? Assim, a gente faz mais contratura. O nosso organismo, ele tenta priorizar a circulação mais para os órgãos mais internos. Então, as nossas extremidades vão ficando mais frias, mais geladas, chegando menos sangue nessas regiões. E com isso, acaba que chega menos sangue também nas nossas articulações, dando um pouquinho mais de rigidez, parece que a gente está mais travadão, assim, acorda mais duro, parece que o movimento não está tão fluido assim, né? E aí vem essa sensação de que minha dor está piorando. Quando uma pessoa tem alguma doença, por exemplo, que você citou, uma artrose, né? Uma doença do envelhecimento, né? Que hoje a gente chama de osteoartrite, às vezes a pessoa tem até a sensação de que é a doença que está piorando, mas não obrigatoriamente é uma piora da doença, é uma percepção de dor aumentada por conta dessa sensação do frio que o frio traz, sabe? E aí, o líquido, porque a gente tem um líquido nas nossas articulações, né? Que é o líquido sinovial, que ele dá aquela lubrificadinha para o movimento ser mais fluido, para a gente conseguir fazer as nossas coisas com mais facilidade. No frio ele fica mais viscoso, então ele não fica tão lubrificado assim. E acaba que também é um outro fator que faz com que a gente sinta que está tendo um pouquinho mais de dor e rigidez local. Sabe? Por isso que a gente tem essa mania, doutora, de ficar fazendo assim, ó, quando tá frio, né? Porque você quer esquentar as mãos, você quer, sei lá, fazer assim no braço, geralmente, que parece que demora mesmo pros próprios movimentos, né? Parece que você demora até para se movimentar. É por isso, porque o sangue fica, vamos supor, mais grosso e aí demora para ter isso? É porque o sangue está concentrado aqui mais na região central, tentando priorizar os nossos órgãos mais nobres, assim, né? Nossos órgãos internos. E aí tá difícil de o sangue chegar lá na periferia. Então a gente vai se espremendo assim, se esquentando para ver por quê. Porque quando a gente se aquece, aí a circulação vai voltando, vai fluindo melhor para a periferia. Então vai chegando, a nossa mão fica mais quentinha, então logo ela fica mais avermelhadinha, o sangue chegando lá nos pés, então vai nos dando essa sensação de que estamos ficando mais confortáveis. Por isso, nessa época do inverno, é fundamental que a gente se aqueça, esteja sempre bem aquecido, né? Não só a periferia, mas o corpo como um todo. A gente pode aproveitar essa época para ingerir alimentos mais quentinhos, uma bebidinha mais quente, né? Um chazinho, tudo para o organismo ficar mais quentinho. E estratégias fundamentais para nos manter aquecido, né? Que é importante, sobretudo para quem tem dor articular. A gente diz que não é remédio, mas é como se fosse, é nos movimentar.
Porque na época do inverno a gente quer ficar mais o quê? Mais parado, Sim. né? Mais inativo. Então a gente, fica com até quem já tem o hábito de fazer uma atividade física, que é ótimo e todos nós deveríamos ter esse hábito, fica com preguiça. Será que hoje eu vou na academia? Hoje está tão frio, né? Mas não, quanto mais ativo a gente ficar, mais a gente aquece, né, o nosso corpo. E aí quando a gente aquece, o sangue que não está chegando na musculatura e está deixando a gente tenso, que está deixando a nossa articulação mais endurecida, travada, aquecendo o corpo, isso vai melhorando, vai chegando, vai aquecendo também essas estruturas e relaxando, né? Demais. Doutora, antes da gente partir para explicar um pouquinho de artrite, né? Artrite reumatoide, artrose, que algumas pessoas em casa devem estar com dúvida. Sim. Vamos falar um pouquinho, então, já que a doutora falou de exercício, vamos lá? Vamos lá dar um exemplo legal, né? E a nossa amiga Lelê foi justamente conhecer um espaço que auxilia quem sofre com dores articulares, um estúdio de pilates. Tanta gente conhece esse trabalho e se dispõe a fazer essa atividade. Bora bater um papo com a Letícia, então? Vamos lá. Ó, a Letícia vai aparecer aqui na tela. Boa tarde, minha amiga. Explica pra gente como que é esse espaço. Oi, Abi! Oi, Gui! Tudo bem com vocês? Olha só, a gente sabe que nessa época de frio, principalmente, a gente acaba sentindo realmente um pouquinho mais de dores, né? Elas começam a aparecer. Eu confesso para vocês que o meu joelho, principalmente agora no frio, sofre, viu, meus amigos? Depois eu quero que vocês contem qual parte do corpo vocês acabam sentindo mais. Mas existem algumas atividades físicas que são aliadas, ajudam a gente a diminuir, a sentir todas essas dores, que é o caso do Pilates. Vocês já ouviram falar nesse tipo de atividade? É bem comum e muito importante porque faz o alongamento. Mas para explicar para a gente tudo isso, o Diego é instrutor de Pilates, a gente está aqui no estúdio. E aí, Diego, seja muito bem-vindo ao nosso Viva Tarde. É verdade que principalmente nessa época do frio, as pessoas acabam reclamando mais quando chegam por aqui de dores nas articulações? Olá, Letícia, tudo bem? Sim, essa época do frio, ela tende a gerar mais dores porque as pessoas, principalmente aquelas que não são adeptas a alguma atividade física ou algum esporte, ficam mais reclusas em suas casas, né? Isso gera uma rigidez muito grande no corpo. Junto com isso, o nosso corpo, ele precisa de calor. Então, a contração muscular, ela aumenta, né, nesse período, para gerar calor e diminuir essa sensação. Essa sensação da contração gera uma tensão muito grande na articulação, somada com a rigidez, vai propiciar esse aumento da dor. E aí, a gente sabe que no frio é exatamente isso que você falou. Quando as pessoas chegam aqui, tem alguma parte do corpo que elas sentem mais dores? Ah, tem sim. Normalmente joelho, tornozelo, ombro, coluna, aí vai depender muito se a pessoa já tem algum problema específico, né? Ou se ela vem por uma primeira vez. Perfeito. E aí, o Pilates, como eu disse aqui no começo, é um grande aliado. As pessoas de casa estão conseguindo acompanhar aí os alunos fazendo essa atividade. Por que que o alongamento, né, o Pilates é tão importante para ajudar a melhorar a dor? Letícia, o Pilates, nós falamos dentro da nossa comunidade que o Pilates é a arte do movimento. O movimento consciente, né? O movimento inteligente, o movimento com segurança. Então, assim, o que o Pilates busca proporcionar para os seus praticantes é um corpo equilibrado, um corpo forte e um corpo flexível, que é o que as pessoas mais necessitam para realizar assim, as suas atividades diárias, né, do dia a dia, ou para somar com algum esporte que ela já pratica. Tá vendo como é importante? A gente sempre fala de alongamento. E aí eu vou aproveitar aqui, Diego, e falar com quem já pratica Pilates. Paulo, com licença, meu amigo da sua atividade. Há quanto tempo você pratica o Pilates? 9 anos. 9 anos. E você sentiu diferença nas articulações, na mobilidade, principalmente nas dores que a gente sente no frio, depois que você começou a fazer? Muita diferença. Principalmente no ombro, que eu tinha dor no ombro, agora não sinto mais. E aí, mesmo com o frio, dá preguiça de sair de casa para praticar ou não? Você fala, melhor que daí eu não vou sentir dor. Não, preguiça não dá, mas a gente vem, né? Sabe como é que é, né? Muito obrigada pela sua participação, viu? E vem comigo, olha só, Diego. E é muito legal porque esse tipo de atividade pode ser praticado por pessoas de todas as idades, né? Isso mesmo, Letícia. A atividade em si,
O Pilates em si, ele não tem uma restrição específica, né? Aqui no estúdio nós temos desde adolescente até uma pessoa com uma idade mais avançada, né? Perfeito. Então, ó, vamos aqui comigo que eu vou conversar com essa senhora mega alongada. Qual que é o nome da senhora? O nome é Neuza. Dona Neuza, eu tô vendo aqui a senhora no alongamento. E aí, nessa época do frio, antes de praticar o Pilates, sentia mais dorzinha e agora melhorou? Você sentiu diferença? Senti bastante diferença nas minhas dores que eu tinha. Onde que a senhora mais tinha dor? Na coluna, no quadril, cansaço nas pernas. E aí agora, depois do Pilates, depois de fazer o alongamento? Melhorou bastante. E a senhora pratica há quanto tempo? Há 7 anos já. Olha só, então vamos falar para todo mundo que está assistindo a gente em casa que é muito importante que a gente pratique atividade física, faça um alongamento, mesmo com frio. Ó, gente, tá frio, viu? E ela tá aqui, ó, de regatinha, porque a atividade física dá energia. Verdade, isso é verdade mesmo. Então é importante. Vamos falar pro pessoal de casa. Pratica atividade física. Pratica atividade física, pessoal, que é muito bom. Maravilhosa. Diego, muito obrigada pela sua participação também. É isso, eu volto com vocês no estúdio. E olha só, eu, gravidinha, deveria também estar fazendo, viu? Eu acho que eu já vou ficar aqui com essa turma e praticar uma atividade física também. Eu volto com vocês. Beijo, Lê. Beijo. Ela tá tão bonitinha, né, gente? Você viu? Não tem nada a ver com a pauta, tá? Mas ela tá tão bonitinha, linda mesmo. gravidinha, né? Coisa mais linda, essa A Lelê. Letícia tá reta final já de expectativa pelo Benício. Reta final. Isso mesmo, a Letícia que inclusive já algumas vezes relatou ter dores mesmo no joelho, como ela falou ali. Articular, ela tem então, mesmo. nessa hora ajuda Agora, bastante. Dona né? Neuza ali, doutora. Viu? Dona Neuza com aquela postura. Gente, exercício é muito importante. Não só para ganho de força, para a gente ter independência, né? A gente projeta o envelhecer. Envelhecer como a Dona Neuza, né? Conseguindo levantar da cadeira de forma independente, sem precisar de ajuda para se movimentar pelos diferentes lugares. Ganho de força, ganho de resistência, ganho de qualidade de vida. Ajuda pessoas que têm outras doenças a controlar, né? O exercício é fundamental para ajudar no controle de diabetes, de pressão alta, né? E para as nossas doenças reumáticas, eu acho que não tem ninguém que vai no reumatologista e sai de lá sem ouvir que precisa fazer alguma atividade física. Porque é isso, é um aliado da gente nas nossas doenças. Tanto para as doenças inflamatórias, autoimunes, como a artrite reumatoide, que você citou, quanto as doenças do envelhecimento, degenerativas, artroses, doenças crônicas que trazem muita dor, como fibromialgia, que também sentem mais nessa época do frio, porque as terminações nervosas ficam mais sensíveis ao frio também nessa época, então a pessoa acaba sentindo mais dor também. Boa. Doutora, inclusive a gente recebeu uma pergunta aqui no WhatsApp e acho que vai nesse sentido, a pergunta da Suzy. Olá, boa tarde. Minha mãe tem 87 anos e tem dores no joelho. O diagnóstico é artrose. Ela reclama bastante e diz que nenhum tratamento resolve. O Pilates amenizaria esta dor? Olha, a artrose, se a gente for olhar a evidência científica, o melhor tratamento de artrose não é remédio, é exercício. Então, o Pilates seria tratamento. Claro que o exercício ele precisa ser personalizado para cada pessoa, né? As pessoas são diferentes, têm limitações diferentes. Vou dar um exemplo muito interessante, por exemplo, natação, hidroginástica. São exercícios que o pessoal mais idoso gosta de fazer. Só que tem gente que tem fobia, não gosta de entrar na água. Então, assim, a gente vai respeitando os limites de cada um. Mas eu sou super fã do Pilates. Se me perguntar, Pilates para todo mundo. Eu adoro Pilates. É uma das minhas atividades preferidas. E o Pilates, ele é um exercício assistido, que eu acho que aí a gente entra num detalhe muito importante de se fazer atividade física. Por quê? Porque o exercício precisa ser orientado, porque senão, às vezes, a pessoa me pergunta, né? Os pacientes às vezes me perguntam, doutora, eu vou fazer exercício em casa. Aí eu sento, converso. Olha, cuidado. Por quê? Porque às vezes a intenção é muito boa, mas se o exercício for feito de forma errada, pode acabar lesionando, né? E um detalhe importante do exercício que eu também gosto de frisar,
o começo do exercício é difícil para todo mundo. Todo mundo que é sedentário e vai começar a fazer uma atividade física, no começo pode até achar que a dor está piorando. Mas é porque o organismo está se adaptando àquela nova rotina. Então, o primeiro mês vai ser mais difícil do que o segundo. O segundo mês, mais difícil que o terceiro, mas mais fácil do que o primeiro. E depois do terceiro mês, geralmente o organismo já entendeu, o músculo tem memória, já entendeu que aquilo faz parte e aí é só colher os benefícios. Que maravilha. Doutora, você falou um pouquinho de comida quentinha, enfim. Deixar o corpo quente também é bom para quem tem, por exemplo, esse tipo de problema, fibromialgia, artrite, artrose, enfim. É bom estar com o corpo quentinho, Sim. por exemplo? Nessa época do inverno, o corpo quentinho vai diminuir a tensão muscular, inclusive algumas áreas de maior contratura, por exemplo, aqui na região do trapézio, onde a gente, né, o centro da nossa tensão, a gente fica muito encolhido, às vezes fazer uma compressinha de água morna, claro, cuidado, não é quente, né? Ah, tá. Porque senão pode queimar a pele. Eu costumo falar para os pacientes, coloca uma toalhinha, que é para não queimar a pele. Então, assim, às vezes usar luva. Existe uma condição em algumas doenças autoimunes da reumatologia que chama fenômeno de Renault, que é quando os pacientes, por conta de alteração da microcirculação, têm uma dificuldade muito grande do sangue chegar na periferia, às vezes pode ter feridinhas nas pontas dos dedos, que a gente chama de úlceras digitais. Então aí a gente orienta luvas, meias, que é para o sangue chegar melhor e evitar que essas coisas aconteçam. Perfeito. Doutora, a senhora volta para falar mais dessas doenças? Porque acho que todo mundo em volto. casa vai querer saber, fazer várias Sempre que perguntas. vocês me convidarem, estarei aqui. A gente já sinta-se convidado, a gente só combina a data, doutora. Tá bom. Aí o contato na tela também para quem quiser entrar em contato com a doutora pelo WhatsApp ou pelo Instagram, @DRA, de doutora, marlise.reumato. Isso, aí. né, doutora? Obrigada, doutora. gente. Obrigada a vocês, obrigada a TV Aparecida por essa oportunidade, porque a gente precisa falar disso, né? Com Exatamente, certeza. doutora. E você de casa, não fuja do exercício. A doutora Isso deixou mesmo. isso Isso bem aí. claro. Bem claro, aí. né, Gui? Eu fiz um exercício fim de semana e já achei que eu podia terminar o ano agora, então não posso. pode. Tem que continuar. Tem que continuar. Ai, meu Deus do céu.